Agora você está ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando a nossa live. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, vão entrando aí. Só aguardar um pouquinho aqui para a turma se conectar, para a gente começar a nossa live. Pretendo fazer uma live objetiva para falar sobre os próximos passos, sobre o nosso entendimento jurídico, sobre o nosso entendimento sobre as possibilidades de ações políticas também. Enfim, vão entrando aí, vão compartilhando, chamando seus contatos que também têm interesse pela pauta. Vamos lá. Vou fixar esse comentário aqui com o nosso WhatsApp. Não tá ficando assim. Tá ficando ou não tá ficando? Não, tem que tirar mais um. Só organizando aqui a logística. Tá, agora acho que deu. Vão chegando aí. Uma questão de minutos a gente começa. Quero fazer uma live o mais objetiva possível, porque o tema é urgente, o tema precisa de respostas, né? Eu venho trazer aqui alguns possíveis caminhos para vocês. Então, vamos entrando. Eu quero falar inicialmente sobre a decisão, né, que foi publicada na noite de ontem, negando o agravo de instrumentos do governo do estado, falar um pouquinho também sobre os caminhos agora que a gente pode seguir e o que cada um de vocês pode fazer, evidentemente. Mas antes de mais nada, já aproveito para convidar a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa live a me mandarem um WhatsApp nesse número aqui, que é o 997010030, é o nosso WhatsApp. Por meio dele a gente tem mandado informações sempre em primeira mão para as pessoas interessadas nesse tema da obrigatoriedade das máscaras. A gente tem uma lista de transmissão específica para esse tema, assim como a gente vem trabalhando vários outros temas, né? A gente sabe que as pessoas têm interesses variados, né? A gente busca não ficar mandando muitas mensagens também, mas evidentemente as mensagens que a gente considera que são do interesse de vocês, a gente vai estar mandando, até para poder contar com o apoio de vocês nas mobilizações e nas ações que a gente tem feito, né? O fato é que, infelizmente, a gente teve ontem mais uma decisão desfavorável ao nosso pleito pela facultatividade do uso de máscaras para crianças de até 12 anos. Como vocês sabem, é um tema com o qual eu tenho me envolvido desde o final do ano passado. Nós conseguimos que o governo tirasse do decreto as punições que existiam. Já foi um avanço, mas ainda é um avanço muito pequeno. Seguimos cobrando para que o governo mudasse a regra aqui em âmbito estadual. Muita gente falava, mas tem que mudar a lei federal, vou falar sobre isso depois, mas o fato é que eu, como deputado estadual, tenho que, evidentemente, buscar exaurir os caminhos e os meios estaduais por meio dos quais a gente pode mudar as coisas, né? E foi isso que eu fiz e é isso que eu, evidentemente, sigo fazendo. Em meio a essa incerteza, em meio a essa angústia de tantos pais, mães, proprietários de escola e, evidentemente, das crianças, eu resolvi propor no dia 25 de fevereiro, na sexta-feira antes do carnaval, um projeto de lei que estabelecia critérios para a obrigatoriedade do uso de máscaras, tirando a obrigatoriedade até 12 anos e deixando somente em situações extremas, situações que realmente levassem a uma necessidade específica, caso de surtos ou caso de um eventual aumento expressivo do número de casos e de internações por Covid-19 por parte de crianças. Felizmente, eu fiquei feliz pelo fato do governo ter atendido nossos pleitos de maneira tão ágil. No sábado mesmo, dia seguinte ao protocolo do nosso projeto, o governo editou um decreto tirando a obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças de até 11 anos. Ou seja, crianças menores de 12 anos não precisariam usar. Estabelecendo somente a recomendação do uso de máscaras. Infelizmente, uma semana depois, né, também no sábado, aquele grupo de petistas e psolistas que se travestem de mães preocupadas com a democracia e com a educação, entrou
com uma liminar pedindo a suspensão dos efeitos do decreto do governo do estado, que havia sido publicado no sábado anterior, e liminar que, infelizmente, foi acatada pelo Poder Judiciário no dia seguinte, suspendendo, portanto, a vigência do decreto. No mesmo dia seguinte, o governo, a PGE, ingressou com um agravo de instrumento para buscar cancelar a suspensão do decreto, né? Tentar derrubar a liminar. Só que, infelizmente, esse agravo de instrumento foi indeferido na noite de ontem. Tivemos aí a decisão do desembargador Leonel Pires Ohlweiler, que em decisão monocrática rejeitou o pedido de antecipação de tutela recursal pedido pelo governo do estado por meio da sua PGE. Inclusive eu tenho uma informação aí para trazer para vocês já, importante. Estou vendo aqui, participando da nossa live, muita gente aí que eu já tenho conhecido pelas redes, muita gente boa que tem se engajado nesses debates. Uma delas aqui é a Mariana Machado, do Lugar de Criança na Escola, que é uma das advogadas que se uniu ao grupo e vem ajudando a fazer uma defesa jurídica consistente. Acabei de falar com o Procurador-Geral do Estado, que me garantiu que vão recorrer diretamente ao STF dessa decisão para buscar resguardar a integridade do decreto do governo. Então, uma medida importante, né? A gente tem que buscar respaldar, a gente tem que, defender a integridade desse decreto, porque os estados e os municípios têm sim competência para estabelecer esse regramento. Vou falar sobre isso mais adiante. Mas o fato é que hoje a gente está nessa situação. Houve um indeferimento desse pedido de antecipação da tutela do governo do estado. Hoje a gente está, infelizmente, com o decreto estadual suspenso, o que não interfere nos decretos municipais. É importante que seja dito. E é importante que a gente, dentro desse debate jurídico-político, firme a nossa posição de acordo com a realidade e de acordo com algo fundamental, inclusive, para sopesar a decisão do STF lá atrás, né? Aquela decisão tomada na ADI 6341, que estabeleceu que, especificamente, que vou até ler para vocês, com a finalidade da atuação dos entes federativos, é comum a solução de conflitos sobre o exercício de competências deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje a melhor realização do direito à saúde e as recomendações científicas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, estão do lado da defesa da facultatividade do uso de máscaras. Então, os municípios e os estados que optarem por esse caminho estão respaldados pela decisão do STF. Lamento que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul já siga se pautando por esse senso comum estático de que a gente deve ignorar um juízo de proporcionalidade em relação a esse parâmetro estabelecido pelo STF. Deixa eu até para esclarecer essa confusão jurídica, né? Vamos estabelecer uma medida, um raciocínio hipotético aqui, né? Digamos que, por exemplo, se a gente fosse levar a cabo essa ideia que vem sendo defendida por alguns, de que o que vale é somente a medida mais restritiva sob qualquer hipótese. Se hoje, por exemplo, a Prefeitura de São Leopoldo, que é o pior caso no estado do Rio Grande do Sul, não por acaso é o maior município administrado pelo PT no Rio Grande do Sul, mas é o pior caso de restrições desde o início, né? Foi o último grande município a manter escolas fechadas, é um município que está com uma regra absurda de exigir passaporte sanitário de crianças para frequentarem sala de aula, que é um absurdo porque pune 2 vezes as crianças, né? Eu acho que é importante a vacinação infantil, mas eu acho que a gente vai conseguir ampliar a cobertura vacinal das crianças por meio da educação, por meio da transparência, e não por meio da imposição, da coação e de uma ameaça absurda, ilegal e ilegítima de proibir crianças de frequentarem sala de aula. São Leopoldo, mais uma vez, está exigindo e reforçou por meio de um decreto municipal o uso de máscaras
para crianças de todas as idades. Se São Leopoldo quisesse, por exemplo, estabelecer um lockdown, poderia fazer isso em pleno março de 2022, simplesmente porque se trataria da medida mais protetiva de todas? Poderia o prefeito de São Leopoldo impedir que as pessoas saíssem de casa, porque seria a medida mais protetiva de todos? Evidentemente não. Porque o conceito de uma medida protetiva da saúde e o conceito de melhor realização do direito da saúde, ele precisa ser ponderado, em primeiro lugar, evidentemente, por um juízo de proporcionalidade, pela primazia da realidade, e também tem que ser amparado em evidências científicas. E, como cita literalmente a decisão do STF, amparado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. E o que dizem as recomendações da Organização Mundial da Saúde? Bom, saiu uma nova nota técnica, uma nova diretriz da OMS, saiu segunda-feira, dia 7 de março. Vocês lembram que tinha gente falando, não, porque essa recomendação da OMS é de 2020, é em relação à variante anterior, porque a variante Ômicron é diferente. Bobagem. A OMS acabou de reiterar a sua defesa do fato de que o uso de máscaras por crianças de 5 anos ou menos é não recomendado. Há uma recomendação contrária. E o uso de máscaras por crianças entre 6 e 11 anos é recomendado de acordo com as circunstâncias locais. As evidências são pouco conclusivas. A própria OMS assevera isso. O que significa que a gente deve atender ao elemento local e à realidade local. E em nenhum momento ela fala máscaras obrigatórias para crianças de menos de 12 anos. Máscaras recomendadas. E aí deve passar, evidentemente, por um juízo de conveniência, por um juízo de bem-estar. Se a tua criança, se o teu filho quer usar máscara, ele gosta de usar máscara, ele acha bacana, perfeito, que siga usando máscara. Mas se o caso dele é o caso de inúmeras e incontáveis crianças, Rio Grande do Sul afora, que vêm encontrando dificuldades reais em manter o uso de máscara da forma como adultos conseguem, por uma questão anatômica, são poucas as máscaras que são do tamanho adaptado ao rosto das crianças. Se a tua criança consegue usar a máscara na educação física suando, se ela consegue estar numa sala de aula e não tá babando na máscara, e não tá tocando toda hora e tirando, evidentemente, a própria eficácia da máscara, que está sendo discutida para crianças e tem que seguir sendo discutida. E digo mais, tem que ser discutida para todas. Tem que ser discutida para todas. A gente está completando 2 anos de pandemia. 2 anos da decretação do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. A gente completa agora dia 19. A última sessão em que tivemos a presença de deputados no plenário sem o uso de máscaras. 2 anos. Muita coisa mudou, felizmente. O pior já passou. E a gente precisa adequar o regramento a essa nova realidade. Não faz sentido, por imobilismo, por histeria e por vontade de controle de alguns grupos politicamente organizados, que a gente siga submetendo as pessoas, especialmente as crianças, que não têm como se defender e não têm o discernimento efetivo de saber, ao fim e ao cabo, o que é melhor para elas, e que precisam de nós para defender seus interesses. A gente precisa ter essa coragem de enfrentar esse status quo, de enfrentar esses grupos de gente do PT e do PSOL, inclusive a líder desse grupo aí, esse grupo politicamente interessado em manter controle sobre as nossas vidas, sobre as nossas crianças, em combater a educação. A líder desse grupo está atualmente como vereadora pelo PSOL na Câmara de Vereadores. Até postei esses dias aí um vídeo comentando uma foto dela com o filho dela no plenário da Câmara. Depois ela respondeu dizendo que não, porque meu filho tem 2 anos. Ele não seria obrigado, eu não defendo a obrigatoriedade. Ué, mas tu acredita tanto assim na importância do uso de máscara? Por que tu não submete a tua criança de 2 anos a usar máscara também?
Felizmente ela não submete, né? Eu fico feliz por essa criança, que apesar de ter uma mãe como essa, pelo menos não está sendo submetida a ainda mais esse transtorno, né? Enfim, e ela veio reclamar que estão expondo meu filho. Minha senhora, foste tu quem impactou negativamente a vida de milhões de pessoas Rio Grande do Sul afora. Primeiro, combatendo a liberdade educacional, no caso do homeschooling. Segundo, combatendo a reabertura das escolas, ou seja, não quer pessoas estudando em casa e nem nas escolas. E agora, quer negar às nossas crianças um mínimo de conforto e bem-estar na volta às aulas. Muitas vezes a gente está falando de crianças que entraram na escola agora, que estão tendo a sua primeira experiência de inserção na vida educacional, que é uma vida maravilhosa, que é uma vida incrível. Eu mesmo passei boa parte da minha vida me educando em bancos escolares, desde a escolinha, fiz 2 graduações, fiz meu mestrado, sou muito grato às oportunidades educacionais que eu tive na minha vida. E isso que me indigna em relação a pessoas que querem negar às crianças de hoje a possibilidade também de se educarem, de terem acesso à educação, que eu e essa senhora tivemos também. E que hoje ela trabalha para negar a essas crianças. E vejam bem, é essa gente que vai nas eleições falar que defende a educação. Defende a educação uma pinóia, para não falar coisa pior. Defende a educação coisa nenhuma. São hipócritas, que a gente sabe, que se reúnem em bares, que se reúnem a portas fechadas, sem máscara, e agora querem exigir que as crianças usem máscara. Pois bem, e o que se faz nesse momento? A gente tem discutido sobre a competência estadual, municipal e federal. O fato é que, a Francine pergunta aqui, o que será feito? Vamos por partes então. Olha, algo que já passa da hora, efetivamente, em primeiro lugar, para acabar com essa confusão da qual juristas e juízes se utilizam para respaldar decisões autoritárias como essa, a gente precisa cobrar que seja revogado o dispositivo da lei federal que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras para casos específicos e que devem ser regulamentados por leis estaduais e municipais. Isso é um fato. Por si só, a lei federal, no nosso entendimento, não obriga o uso de máscaras para essas crianças. Mas o fato é que essa lei federal, aprovada lá em 2020, tem causado confusão. Então o presidente Bolsonaro, e é importante que vocês cobrem dele nas suas redes também, precisa revogar esse trecho da lei. Ou preferencialmente até a própria lei, que já se tornou defasada, já se tornou inadequada e absolutamente desproporcional ao momento que vivemos da pandemia. Por medida provisória ou por um novo projeto de lei que revogue essa lei. Isso precisa ser feito. O presidente não pode se omitir das suas obrigações, do seu dever. O presidente sabe que essa lei segue em vigor e sabe da confusão que ela está gerando no Brasil afora. Em segundo lugar, a gente tem que respaldar o decreto estadual, que tem validade jurídica, que infelizmente está suspenso, mas é um decreto legal, é um decreto legítimo, e como eu mencionei, conversei há pouco com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, me garantiu que vão ingressar no STF, recorrendo à Corte Superior, buscando a manutenção dos efeitos do decreto acima dessa liminar. Então é importante que isso seja feito de maneira célere e o quanto antes para que seja restabelecida a segurança jurídica em relação a isso. Importantíssimo isso. Adicionalmente, a gente precisa manter a mobilização. Você tem que aumentar a cobrança sobre o governador, sobre os outros deputados, para que, por exemplo, o nosso projeto, que tramita aqui na Assembleia, o PL 20 de 2022, que vai ser distribuído na CCJ na próxima terça-feira. Já estou em conversas com alguns deputados para buscar, eventualmente, conquistar uma relatoria favorável, para que a gente tenha esse projeto tramitando de forma célere aqui na Assembleia e busque dar segurança jurídica também. Porque um projeto de lei aprovado tem um peso maior do que um decreto. Um decreto pode ser alterado num canetaço, né? A gente sabe que daqui a pouco, enfim, a gente não sabe nem se o governador vai seguir sendo governador daqui a um mês,
né? Há rumores de que ele renunciaria para concorrer à presidência, enfim, algo do tipo. Então, mas o fato é que o caminho mais seguro, efetivamente, nesse momento, ainda que não o único caminho, seria, de fato, a revogação da lei federal por completo ou desse trecho em específico. Mas não é o único caminho. A gente precisa seguir na mobilização, seguir na defesa do relaxamento do uso de máscaras, inclusive para toda a população, especialmente em ambientes abertos. Eu não uso mais máscaras em ambientes abertos. Acho que é uma questão também que a gente precisa avançar no entendimento da população a respeito dessas regras que se tornam obsoletas pela própria realidade, e acho que cada um tem que fazer sua parte de acordo com a sua consciência, tá? E o governador tem que fazer sua parte e mudar as regras que lhe cabem. Então, enfim, é importante que a gente mantenha o nosso senso crítico apurado, que a gente siga expondo essas incoerências que vigem aí Brasil afora, de gente que faz de tudo sem máscara, tá? A gente acabou de ter um carnaval, o pessoal passou o carnaval inteiro sem máscara e exigem que crianças de 3, 4, 5 anos usem máscaras. É um absurdo isso. As medidas passam hoje do bom senso, extrapolam a razoabilidade e precisam ser enfrentadas. A gente precisa de gente que tenha coragem para fazer isso. E eu conto com vocês para seguir divulgando os nossos materiais, nossas mensagens, seguir pressionando aqueles que têm a caneta na mão. Você sabe, como deputados estaduais, nós temos uma certa limitação naquilo que a gente pode alcançar. Eu já estou fazendo o que eu posso, o que está ao meu alcance. Por exemplo, propus um projeto de lei para mudar essa regra, para estabelecer um regramento de razoabilidade. A gente tem que seguir as recomendações científicas, e é importante que vocês entendam, as recomendações científicas estão do nosso lado. Hoje, como eu disse no início da live, quem chegou agora talvez não tenha pego, as medidas mais protetivas da saúde estão do lado de quem defende a facultatividade do uso de máscara. As recomendações da OMS são nesse sentido. Saiu nota técnica segunda-feira a respeito disso. Em nível municipal, Giancarlo pergunta aqui, se não temos o que fazer. Temos sim. Cada município pode fazer sua parte também, buscando avançar nesse debate, que, como eu disse, é jurídico-político, promovendo os seus decretos municipais, promovendo leis municipais por parte das câmaras municipais, e temos que ir para cima. Estão falando aqui, precisamos de ação. A ação tem que ser pressionar os tomadores de decisão nas 3 esferas: presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Esses agentes públicos nas 3 esferas têm que ser chamados às suas responsabilidades perante a população e têm que fazer sua parte para adaptar o regramento à realidade da população. Já passa da hora de a gente seguir mantendo essas mesmas regras, tá? E é importante que vocês entendam, pessoal. Por meio da mobilização de vocês, ao longo dessa pandemia, a gente conseguiu vitórias importantíssimas. Vocês lembram como foi difícil garantir a volta às aulas, cerca de 1 ano atrás? 1 ano atrás, todas as escolas no Rio Grande do Sul estavam fechadas. Vocês lembram disso? Em 9 de maio de 2021, tínhamos todas as escolas fechadas, sem atividades presenciais. Evidentemente que estávamos em um momento de ápice dos casos de Covid, mas não tínhamos a menor perspectiva de ter um retorno às aulas presenciais, por medidas de gente comprometida ideologicamente com o combate à educação, por medidas de gente que não tem o menor interesse em ver as nossas crianças tendo acesso à educação, e que queriam mesmo levar a cabo uma agenda ideológica de dominação política, de dominação das liberdades de cada um de vocês, e a gente não pode esquecer isso. Cada um de vocês que é pai, que é mãe, sentiu na pele a frustração, a angústia de ver os filhos de vocês sem ter a oportunidade de se desenvolver, de ter acesso à educação. Que isso nos sirva, ao mesmo tempo, de lembrança do quanto isso custou para cada um, mas que também sirva como um alento para a gente se lembrar de que a nossa mobilização deu resultado lá atrás e vai dar resultado agora.
Eu conto com vocês e vocês sabem que vocês podem contar comigo. Essa vai ser mais uma luta, mais uma batalha que a gente vai travar em nome do bom senso, em nome do respeito às nossas crianças, ao presente, ao futuro delas. E vocês sabem que vocês podem contar comigo nessa trincheira. Eu não sou pai ainda, eu não tenho filhos em idade escolar, mas vocês sabem que essa é uma causa que me comoveu desde o início, basicamente porque boa parte do que eu sou e do que eu tenho, eu devo à educação, eu devo às oportunidades de educação que eu tenho. Então, uma das minhas maiores motivações na política é estar aqui para buscar garantir que as crianças, os adolescentes de hoje também tenham oportunidades, no mínimo similares às que eu tive na minha infância e na minha juventude. Porque a educação é o único portal para a abertura das pessoas às variadas oportunidades de realização pessoal e de busca pela felicidade. Então a gente tem que seguir nessa batalha, temos que seguir em frente. Conto com vocês para a gente seguir mobilizando. Cobrem presidente, governador, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças. Cada um tem a sua parte a ser feita. Contem comigo, eu conto com vocês. Valeu, pessoal. Sigamos em contato. Quem quiser acompanhar mais de perto esse tema, quem quiser ter mais informações, me manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp 997010030. Tá? Por meio desse telefone a gente permanece em contato permanente, eu e minha equipe mantemos vocês informados, trazemos informações de última hora, em primeira mão, trazemos também explicações a respeito de temas que muitas vezes acabam sendo complexos, nessas questões processuais, questões jurídicas e também sobre as questões políticas. Obrigado a todos pelo apoio e vamos em frente. Até mais. Até breve.